Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a primeira semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, 21b a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom que mais uma vez o Senhor nos permite meditar a sua palavra, o evangelho do dia. Estamos lendo o Evangelho de São Marcos e hoje Jesus está em Cafarnaum com seus discípulos e, como de costume, como bom judeu, ele vai na sinagoga ao sábado, o dia de meditar a palavra, o dia de ter o encontro com a Torá, com a palavra do Pai. E diz o Evangelho que Jesus começou a ensinar. Só que o ensinamento de Jesus era um ensinamento novo, um ensinamento diferente, um ensinamento que não era somente com palavras, mas também com atitudes. Por isso que o discípulo que se dispõe a seguir Jesus não pode seguir Jesus pela metade. Não pode simplesmente ouvir a palavra, mas tem que ouvir a palavra e colocá-la em prática. Jesus ensina na sinagoga e esse ensinamento causou admiração em todos aqueles que ali estavam. E eles diziam que Jesus tinha esse ensinamento diferente porque ensinava com autoridade. Claro, a fonte da qual Jesus recebeu esta autoridade era o próprio Deus, era o próprio Pai. Por que que Jesus ensina com autoridade? Porque ele vive aquilo que ele fala. Os fariseus, os mestres da lei, os quais nós conhecemos bem, falavam uma coisa, mas vivia outra. O que eles falavam mais era um fardo pesado para o povo do que uma libertação.
E nesta sinagoga, enquanto Jesus fazia esse ensinamento, enquanto Jesus ensinava com autoridade, estava ali também um homem possuído por um espírito mau. Se a gente pudesse, se puder voltar durante o dia nesta página do Evangelho, ler, rezar, pensar em cada detalhe que o Evangelho nos traz, nós percebemos que o espírito mau que agia na vida daquele homem conhecia bem quem era Jesus. Por isso costumo dizer que não basta conhecer Jesus, não basta andar atrás de Jesus, mas é preciso viver aquilo que Jesus propõe a cada um de nós. Veja o que o espírito mau gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Veja, então não basta só conhecer Jesus, porque o espírito mau também conhece Jesus, sabe quem é Jesus, o Santo de Deus. Até o espírito mau sabe que Jesus é o Santo de Deus. Mas Jesus liberta aquele homem possuído por este espírito mau. Por isso, o ensinamento de Jesus é diferente, é um ensinamento novo, porque Jesus fala e age. Jesus não simplesmente fala com as pessoas, mas traz as pessoas para uma vida nova. Cala-te e sai dele, disse Jesus. E o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grito e saiu. Veja, por que Jesus ensina com autoridade? Porque até os espíritos maus obedecem a ele. Esta é a autoridade de Jesus, autoridade que ele recebeu do Pai, autoridade que ele buscou na fonte. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Veja, queridos ouvintes, não era para menos. Claro que a gente ia ficar assustado também. Veja a oportunidade que aqueles que estavam ali na sinagoga tiveram de presenciar esse milagre de Jesus, esse resgate de uma vida. Por isso, um ensinamento novo e por isso com autoridade. A fama de Jesus ia se espalhando, porque esta é a novidade do reino. Jesus iniciou a sua vida pública, iniciou a sua missão, pedindo conversão, pedindo vida nova e anunciando que o reino de Deus se faz presente no meio de nós. Este é o reino de Deus, o reino que resgata as pessoas, o reino que traz vida nova, o reino que não é só de palavras, mas é também de ações. Quais são os espíritos maus que eu preciso que Jesus afaste da minha vida no dia de hoje? Quais são os espíritos maus que me pede de aproximar de Jesus, de escutar a sua palavra,
e ainda mais de viver a sua palavra? Será que é o espírito da preguiça, da acomodação, do que é mais fácil? O espírito mau que sempre está me dizendo, deixa para depois? Para que acordar cedo? Depois, durante o dia, você escuta a palavra. Ele falava diferente, ele agia diferente e ele se preocupava com a necessidade do povo. Ele se preocupava com os necessitados. Por isso, Jesus fala, age, ensina com autoridade. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje a termos coragem para que os espíritos maus de tudo isso que falamos possa afastar-se de nós. Que Jesus seja ele a autoridade hoje na nossa vida. É Jesus quem tem autoridade para falar com os espíritos maus. Cala-te e sai dele. Só assim seremos libertos. Só assim seremos livres para acompanhar Jesus, para escutar a sua palavra e vivê-la no dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido a você a compartilhar o link do YouTube para que outras pessoas possam rezar conosco. Inclusive rezar ao vivo todos os dias às 6 horas da manhã pela web rádio www.radiofilhosdesantamônica.com.